Boníssimo dia, tarde ou noite, para quem for assistir isso depois, né? Hoje é dia 3 de setembro, estamos aí ainda sobre a égide da Lua Nova, né? Nessa semana, nessa primeira semana de setembro, né? No mês que é um mês marcante, que é um mês que a gente finaliza o inverno aqui no hemisfério sul e começa a primavera, né? Então é meio que um mês que a gente começa a entender o que a gente vai começar a colher e plantar na primavera, porque é uma coisa que a gente consegue fazer na primavera. E prazer enorme a gente estar podendo, de fato, estar retomando com o nosso querido Victor, né, o remapeamento crítico da Rizomar. Da última vez que eu e Victor estivemos juntos foi no dia 23 de julho, né? Foi realmente um sync-up bem bacana, onde a gente meio que, na ocasião, se focou para saber como é que estava, né? Como é que está o status, digamos assim, da Rizomar. O Vitor foi bem direto ao ponto, né? Elencando tudo. Aliás, vale muito a pena, sabe, Vitor, rever, e Deruíla, rever esse sync-up do dia 23, porque você não só apenas atualizou tudo que diz respeito a Rizomar, né? Mas a gente meio que acertou as coordenadas do trabalho que a gente ia fazer para frente. Meio não, a gente acertou completamente as coordenadas do trabalho que a gente ia fazer dali para frente, né? Eu revi ontem de noite, né? E para poder estar fresco aqui na minha cabeça, né? Então eu estou lembrado exatamente do que nós combinamos, etc. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos partir aqui para fazer um check-in, para sentir como é que cada um está chegando, né? A energia, né, de todo mundo, etc., como a gente sempre faz aqui na dinâmica do Rerê. E começando por você, querido. Fica à vontade aí. Bom dia, seja bem-vindo de volta aí. Bom dia, bom dia. Estou bem com a reunião. Eu estou. Eita, você ficou mutado, Victor. Ah, não, eu falei que eu tô na cidade, tô na correria aqui de documentação da terra, resolvendo coisas de cidade, assim, mas chego animado. É bom poder estar retomando, assim, depois desse ato. E você, Verô, como chega? Pô, eu chego bem, né? Hoje é um dia especial para mim, o dia do biólogo, bióloga. Bom, escolhi essa área não para ser bióloga, mas escolhi essa área para me aprofundar mais sobre as manifestações diferentes de vida, né? Então, eu sou meio esquisita mesmo. E, bom, eu acho que, não sei se todo mundo sabe, mas há um declínio da carreira do biólogo, né, depois da pandemia. Então, pelo menos nas universidades particulares, o curso está indo carreira abaixo. Eles estão focando mais só especificamente na saúde, né, e saindo aí da biologia. Mas é uma fase de luto aí, e aí tem que um pouco valorizar aí quem já está na caminhada há algum tempo, né? É isso. Então tá bom. Quer dizer, não tá bom, mas tá bom. Assim, no sentido que você colocou, querida. Vamos lá. Bem, antes de fazer o registro, eu tinha proposto o Vitor tinha feito uma saudável colocação, né, do quanto ele tá retomando, a gente está fazendo, retomando novamente, né, o trabalho, mas ele está com uma energia de também chegar junto, na própria dinâmica de cocriação do Rerê, digamos assim. De certa forma, Vitor, o que você falou é de você estar se disponibilizando, né, a estar também energizando o ciclo originário, vamos botar dessa forma, porque obviamente, as colocações que você fez vão para além da própria dinâmica do mapeamento crítico, né, da Rizomar, né?
Então, tem a ver também de repente, você está se disponibilizando, seja como recurso abundante, hepático condicionado, é uma coisa que a gente pode ver depois, para estar energizando o ciclo originário. E é interessante que a colocação que você fez bate direitinho, né, com o tempo, o momento que o ciclo originário se encontra. Né? O ciclo originário hoje ele está literalmente passando uma revitalização, vamos botar assim, não é? Assim, no sentido de que está sendo co-criado um novo framework orgânico organizacional para gerar mais integrações, né? Para usar, por exemplo, a inteligência artificial gerativa de uma forma construtiva e propositiva, por exemplo, para facilitar ainda mais a dinâmica do RE, ainda mais que os RE são, para além dos projetos que você já conhecia, já tem outros, para além das interfaces que você já conhecia, já tem mais uma interface enorme aí, que eu acho que você não está a par dela. Eu comentei por alto, mas ela já tá começando a acontecer na prática, que é o Node Hub Web3 ligado ao Arca Hub, que é uma das maiores plataformas de empreendedorismo tecnológico do Brasil, aqui da América Latina. A gente está começando a fazer um trabalho forte, né, através dessa interface. Em função disso, só para você ter uma noção, todo mês tem um evento que acontece fisicamente, né, presencialmente, na estrutura física do Arca Hub aqui no Rio, chamado de Conferência 404, que foi co-criado, inclusive, com os fundadores, né, do Node Hub Web3. Como eles têm uma força gravitacional grande, né, em função de, por dia, todo dia praticamente tem eventos lá, são dezenas, se não centenas de startups e, e todo um conjunto de investidores, etc. E todo mundo curioso para saber desse patinho feio chamado Web3 que está chegando lá através do Node, né? E mais curioso ainda para saber sobre o RE, né? O que é o RE, afinal de contas. E isso, obviamente, acabou jogando uma pressão saudável, né? Uma pressão saudável em cima da própria dinâmica em si, que veio a calhar com todo esse momento de, sabe, de cocriação desse novo framework orgânico organizacional. Então, acho que as colocações que você fez, que a gente vai fazer o registro delas, né, daqui a pouquinho, elas vêm muito a calhar, né? E uma das coisas que também aconteceu em função disso foi a gente ter entendido melhor não só a dinâmica dos remapeamento críticos, mas também dos remapeamento básicos que você não conhece, que é uma outra, digamos, entre aspas, categoria de dinâmica, né, que a gente já vem fazendo já há um bom tempo já. Ou seja, a gente ganhou um grau de resolução maior, de um entendimento maior, de síntese melhor, né, maior para essa dinâmica, né? Ou seja, basta dizer que em 2023, eu acho que você está lembrado disso, a gente já comentou, né? A gente estava fazendo, o João Estelita e o Atos, né, junto depois com várias pessoas, inclusive a própria Deruíla, a gente estava fazendo praticamente todo dia, né, uma dinâmica de rebatimento crítico de praticamente, não, de 16 a 17 projetos. Ou seja, a gente estava todo dia fazendo rebatimento crítico, né, de manhã, de tarde, de noite, de 17 projetos, acho que é 16 a 17 projetos ao mesmo tempo, quer dizer, então, inclusive da própria Rizomar. Né? Então o volume de aprendizado que a gente teve de lá para cá foi enorme, né? Então, de consistência, de coerência dessa dinâmica, ela ganhou cada vez mais consistência e coerência, né? Na forma do fazer, né? Então vai ser muito bacana poder contar também com a sua visão crítica, já que você está se abrindo, né? Está se disponibilizando para tal. E no que diz respeito ao mapeamento crítico da Rizomar, eu acredito que o que nós combinamos lá no dia 23 de julho, no meu entendimento, ele continua valendo porque está muito bem combinado, entendeu? Acho que, tipo assim, tudo que a gente olhou juntos, né, a gente reviu da onde nós paramos, o que a gente começou a fazer, etc. A própria abertura, né, do Miro Board da Rizomar, especificamente para isso, a gente fazer a migração do que está lá, enfim, todas essas demandas que ainda estão aí, né, eu acho que todas elas continuam muito válidas, né? O que se agrega mais é o que eu vou te mostrar aqui na sequência. Mas antes de eu te mostrar na sequência, né, vamos fazer uma rodadazinha de apreciação, né? Aliás, apreciação, vamos parar para fazer o registro, né, do que você
a contribuição que você está querendo trazer, né, para a dinâmica de cocriação do Rerê. Obviamente que vai estar conversando, mais uma vez, com o ciclo originário. E na sequência, eu vou te contextualizar o que tem de novidade aí, nesse sentido. Tá bom, querido? Fica à vontade aí. Vamos lá. Massa, Vini. Bom, uma atualização rápida, acho que de algo que eu já trouxe, já falei assim de algumas formas e de certas formas, que eu acho que é o que eu enxergo que mais nos conecta com a o próprio ecossistema, assim, né? É claro que existem várias nuances e várias coisas, inclusive super interessantes, que aparecem, como, né, a iniciativa do Diogo, agroflorestal, né, a própria iniciativa da Econave, muitos outros nós dessa rede, mas acho que o que a Rizomar envolve e mais traz, assim, vejo que combina e dá match com a Web3 e com finanças regenerativas, é o fato da gente estar trabalhando num mecanismo de financiamento e captação de recursos para a regeneração, focados na nossa experiência, de criar unidades de referência de coletivos para gestão coletiva de propriedade e regeneração nas áreas rurais do Brasil, né? Então, são a gente cria incubadoras de projetos regenerativos na área rural do Brasil, é isso que a gente faz, né? E, e até hoje o mecanismo que a gente criou para fazer isso ele já está testado, já está rodado, já captamos quase 7 milhões de reais via os mecanismos que a gente criou para a realização desses projetos, mas eles vêm principalmente da, de pessoas físicas, né? São pessoas físicas que financiam esse processo no intuito de ocupar esse território e morar lá, né? E a gente, através dessa vontade, dessa intenção, desse intuito dessas pessoas, a gente convence elas a fazer algo a mais que isso, que é se comprometer a financiar uma incubadora de projetos e fazer todo esse processo, né, para impulsionar o desenvolvimento territorial de um lugar que a gente já atua, né? E nos últimos anos a gente vem pensado em como criar instrumentos de financiar isso sem depender de pessoas físicas, né? Então, a gente capta recurso que está disponível de investimento, seja balanço socioambiental, crédito de carbono, crédito de biodiversidade, produto de água, empreendedorismo na área rural, retenção do jovem no campo, então, enfim, várias métricas e indicadores interessantes para se trabalhar, para se captar recurso, né, para viabilizar esse tipo de projeto sem depender de pessoas físicas querendo morar naquele lugar para viabilizar ele, né? E aí que eu acho que a Web3 dialoga muito com essa necessidade, assim, né? A gente ter instrumentos na Web3 de cofinanciamento, onde você consiga, num pool entre pessoas que querem se mudar para a área rural, ou que querem financiar uma agrofloresta, ou que uma empresa que quer financiar sequestro de carbono e recuperação de áreas degradadas, que é, todos esses interessados possam investir no mesmo lugar e viabilizar projetos desse tipo, cada um recebendo o benefício que lhe cabe, né? Pensar em um contrato inteligente. Então, de forma bem resumida, assim, desde que eu entrei aqui, e isso que vem sendo construído na Rizomar que eu mais enxergo consonância com o que está sendo feito, debatido e conversado dentro desse espaço, né? Claro que tem muitas outras nuances, né? Por exemplo, a gestão de recuperação, gestão de SAF, gestão de grupos coletivos, DAOs, tomada de decisão, tudo isso permeia nosso trabalho e também tudo isso é extremamente interessante e útil, né? De se pensar, de possibilidades que podem auxiliar muito projetos complexos que são formar coletivos que vão morar junto, tomar decisão junto para regenerar um território, né?
E é por isso que o nosso trabalho é tão complexo, e é por isso que, né, quem já viu as outras etapas do mapeamento crítico, ele permeia diversas áreas. A gente não faz uma coisa só, a gente faz 30 coisas ao mesmo tempo para chegar num objetivo comum. Por isso que fica bem difícil, às vezes, de falar do nosso trabalho de uma maneira tão, na sua completude, né, na sua integralidade. Porque a gente faz um pouco de tudo, né? Jurídico, psicologia social, mediação de conflito, a parte institucional, design organizacional, a parte de planejamento de ocupação de terra, plano diretor, a gente, porque isso envolve várias esferas de conhecimento e uma equipe muito multidisciplinar para conseguir dar conta das diferentes demandas, né, que implicam a gente criar essas incubadoras na área rural do Brasil, num formato específico, são pessoas gerindo coletivamente uma propriedade, imitando aí os conhecimentos, né, dos territórios indígenas, quilombolas, né, os assentamentos da reforma agrária. Nenhum deles você tem a terra, né, é o coletivo que tem a terra, e a gente acha que tem um conhecimento ancestral implícito aí que a gente perdeu quando a gente se apartou e se individualizou na nossa sociedade, né? Então, a gente aposta muito nesse espaço de aprendizado para viabilizar o entendimento e a construção coletiva necessária para você ter incubadoras de projetos efetivas nessas áreas rurais. E, e aí, então, a gente vem desenvolvendo isso há muito tempo, mas ainda assim é uma coisa que tem muita complexidade envolvida e a gente está constantemente aprendendo mais na ponta da lança de cada uma dessas múltiplas áreas que a gente atua para chegar num todo mais embasado, mais robusto, mais encorpado. E aí agora a gente está começando a enxergar uma maturidade como grupo, como organização, para realmente conseguir dar materialidade para esse processo que vem sendo construído desde 2021, de realmente como juntar tudo isso, como executar isso, como propor isso para uma captação de recursos, como, né, desenhar isso né, agora a gente está se inscrevendo para um programa de aceleração do BNDES para dar mais robustez para essa ideia desse fundo. Então, é, já inscrevemos em outros editais outras vezes. Então, é um processo que ele vem acontecendo, ele vem se amadurecendo e está cada vez mais cristalizado, vamos dizer assim. Eu diria, se você me permite, eu sei que foi a partir de toda a sua perspectiva, né, até o presente momento, mas eu diria que, de alguma forma, o remapeamento crítico teve a sua contribuiçãozinha nisso aí, né? Assim, mesmo que num espectrozinho, né? Mesmo que numa faixa de tempo temporal, né? Uma dimensão temporal pequena com relação à jornada como um todo, eu acho que todo o fato de a gente ter mapeado a originação, pontos de origem, propostas de valor, ter evoluído, né? Chegado a começar a fazer o O2 em rede, começar a fazer mapear o capital social, entender quem está na gema, na clara, na membrana, enfim, na órbita, tudo aquilo, eu acho que, de alguma forma, isso teve algum tipo de contribuição, imagino eu, né? Nesse sentido. Eu acho que é um processo que todo tipo de exercício ele ajuda bastante, né? Então, com certeza, o processo de fazer o mapeamento crítico gerou insights e pensamentos e consolidou coisas, né, que, que foram minha visão, compartilhadas com o coletivo, e daí surgiram novas coisas e alteraram-se coisas né? A partir do momento que você cria aquele retrato e fala, opa, mas eu não acho que isso devia ser assim, né? E aí você traz isso para a discussão, isso é remodelado, isso é reorganizado, é um processo bem iterativo e orgânico, assim, né? Ele está sempre se alterando com o aprendizado da última vez, assim, né? Então, com certeza teve seu grande grau de contribuição e até a própria acompanhamento das conversas. Eu gosto muito de entender
porque a gente está falando de muitos nichos, né, que usam muitas linguagens diferentes. Então, eu gosto de me colocar nesses espaços para saber como que como cada nicho está falando sobre algum tipo de assunto, para entender como que eu comunico o que a gente está fazendo para esses diferentes nichos que se correlacionam de alguma forma, mas que não falam a mesma língua. É, Então, para mim, é um grande aprendizado estar acompanhando as discussões, os grupos, as oportunidades, para eu minimamente estar conectado com a linguagem que as coisas estão sendo ditas dentro desse meio, sabe? E a partir disso, ver como isso se relaciona com outra esfera, né? Com outra, e com outra, e com outra, e tentar criar um entendimento comum disso, né? Como, é, eu gosto muito de fazer a análise assim, de, se qualquer outra pessoa da Resonar entrar aqui, ela não vai entender 90% do que está sendo falado. Essa que é a realidade, né? E já aconteceu, assim, as pessoas falam, Vitor, eu assisti o vídeo e eu não entendi nada do que vocês estão falando, né? É isso, é Vitor, isso. é que você, na sua essência, posso estar enganado, mas eu acho que isso ficou claro, né? Você é um NetWeaver, né? Enfim, você é alguém que gosta de tecer por entres, né? In between, né? Por entres. Então, e toda a proposta do RE, que é baseada em nem anos, acho que décadas de experiência de se tecer por entre, né? Tecer por entre entre linguagens, entre contextos, entre pessoas e projetos, entre esses vários porentes, né? Que não são muitos, e não são poucos, desculpa. Isso para você é muito natural. É por isso que caiu que nem uma luva, né? A dinâmica e a proposta do mapeamento crítico, né? Do Rê. Então eu acho isso tudo muito incrível se você me perguntar, entendeu? Assim, é meio que uma natural pororoca, né? Assim, vamos botar dessa forma. E uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, né? O que eu vou te mostrar aqui na sequência, que eu acho que vai ser um deleite para você, eu imagino, não sei, vai te passar o quanto a gente conseguiu evoluir, né? Entendimentos para a própria dinâmica, né? Do mapeamento do mapeamento crítico e básico, que você não conhece, que é uma outra dinâmica, é diferente do mapeamento crítico, ela é mais, digamos, direto ao ponto, ela é mais sintética, ela é mais sabe, uma abertura de poros, né, do que propriamente outra coisa, né? E uma outra coisa que está também acontecendo é que está começando a ficar cada vez mais integrado e ativo, sabe, Vitor? São as interfaces ecossistêmicas, entendeu? Ou seja, uma ficha que caiu, né, na dinâmica de cocriação do Rê no finalzinho de 2023. A gente já tinha tido essa experiência de interface, né, ecossistêmica com a comunidade Web3 Rio Crypto Hub, aqui no Rio, né, que foi a primeira experiência do Rê com uma interface ecossistêmica, porque ali tem centenas de pessoas, né, que fazem parte da comunidade. A gente teve com eles várias experiências de realização de encontros e eventos, usando a dinâmica da ignição e cocriação de piscinas comuns, né, de recursos compartilháveis, de piscininhas, né, que são temporárias. E a gente se deu conta, depois de ter feito a primeira edição da Feijoada Safa, etc., a gente se deu conta o quanto essa dinâmica de ter interface, né, a gente já estava com contato com a Gavin Angels, por exemplo, com esse clube de investimento anjo, né, começando a fazer um trabalho com eles, etc., do quanto isso era fundamental. E aí, no final de 2023, ao longo do final de 2023, cai a ficha do quanto era significativo, né, a gente ter que ter uma interface para conversar com o nascente ecossistema de finanças gerativas, né? Especialmente do Ethereum, onde está boa parte assim desse ecossistema, né? E aí nasce a Greenpill Brasil, né? Na figura aí do Cauê, que acabou de chegar aqui, que daqui a pouco a gente vai abrir um espaço para ele fazer o check-in, na figura do Atos, na figura do Eruíla, né? Na figura do próprio Diogo Jorge, que foi, na realidade, a pessoa, né, agroflorestal, que visualizou oportunidades, né, falou assim, olha, pô, tá aqui, ó, tem uma rede vinha nascendo, o Greenpeace Network, meio que um filho, né, do Gitcoin, ali, porque não só porque o OC estava, digamos assim, meio que a partir do podcast dele, né, do Greenpeace, né, ele começou a
fizeram uma proposta de abrir uma rede, acho que a Sejal, quem vai poder falar disso melhor é o Cauê. O Cauê está literalmente dentro do buraco da minhoca, né, da Greenpeace Network. Ele está literalmente explorando todos os cantos desse universo. Então, inclusive, ele já se engravidou lá dentro de outras coisas, já gerou outras coisas, enfim, você vai saber disso melhor dele. Ele chegou aqui. E o que acontece é isso, né? A gente começou a perceber o quanto é poderoso, sabe, Vitor, para um protocolo cultural como o Rerê, que é esse campo de influência cultural paradigmática, né, esses 8 paradigmas, ter essas interfaces, né? E essas interfaces elas estão metabolizando, né, a coisa num ritmo muito grande. É impressionante a velocidade da metabolização, né, dessas coisas. Então, antes de eu seguir aqui e compartilhar com você para te atualizar das últimas novidades, né, de respeito à cocriação do RE, em especial da dinâmica do mapeamento crítico e básico, vou abrir espaço, vamos abrir um espaçozinho para poder acolher e receber aí o Cauê poder fazer o check-in dele. Fica à vontade, querido, fica à vontade aí. Bem-vindo, bom dia. Pô, valeu, Vini. Salve, Vitor. Bom te ver, cara. Legal que você tá aqui. Bastante coisa pra gente se atualizar, acho, né? Deve estar sendo um pouco de um desafio para você. Mas, pô, da hora demais que você tá na vontade. Prazer estar aqui mesmo. Fazia tempo que eu queria chegar junto, que eu tava tentando chegar junto. Bom, é isso que o Vini falou, né? Com algumas correções, assim, no sentido de que não houve muito essa proposição da criação da rede, foi algo mais orgânico, que começou a acontecer, assim, entre as pessoas que estavam no Discord, e daí eu só olhei para aquilo tudo, olhei para o Rerê e conectei os pontos, falei, cara, como assim a gente ainda não tem uma, sabe, uma comunicação aberta com a galera desse ecossistema do Bitcoin, eu não sei se você já está por dentro do que é o Bitcoin, mas é um ecossistema de financiamento de projetos de impacto, né? Como a maioria dos projetos que estão dentro do Rerê, como a própria Rizomar, como vários outros projetos, sabe? Com impacto real em diversas áreas. Então, surgiu como isso, assim, né? O Diogo, ele foi mais esse NetWeaver e meio que um guia, assim, pra gente, como a gente ia entrando nos espaços, ele ia falando assim, ô, entra nesse canal aqui, se apresenta lá, fala um pouco do Rerê, tal. Então, o Diogo ele ajudou muito com a gente descobrindo quais eram os espaços que a gente tinha para socializar, para conhecer a galera e como referência, né? Falou assim, ó, dá uma olhada no que esses caras fizeram, tal, que vai ajudar. E daí foi mais ou menos isso, assim. E bom, qual que é o foco, né, da Greenpeace? A gente surgiu primeiro olhando para essa capacidade que o Rerê tem, né? Porque foi o primeiro contato que eu tive com projetos brasileiros de finanças regenerativas. Então, vamos dizer, então a primeira ideia que a gente tinha era simplesmente olhar para os projetos do Rerê e trazer isso para uma superfície comum, né? Mostrar para todo o ecossistema do Ethereum, vamos dizer, sobre o protocolo do Rerê. Daí o que a gente percebeu foi que existe já muitos projetos brasileiros que estão acessando esses recursos, que estão acessando essas oportunidades, e que muitas vezes, porque o quanto que tem de retorno um educacional, né? Quanto que você como que você mensura quanto que o educacional, um esforço em educação, em acessibilizar conhecimento, como que você mensura isso, né? Então, para projetos que já estão inseridos e dependem às vezes de um recurso como esse para fazer atividades e, sei lá, aumentar o tesouro, isso acaba não sendo tão interessante. Então, eu percebi que estava com esse gap de informação, onde projetos brasileiros não estavam acessando esses recursos, porque essas informações, a grande maioria estavam em inglês, e o que tinha de português estava sempre, tipo, numa plataforma de blog dessas de Web3, que você tem que ter carteira para coletar, e tem os artigos lá. Então, tinha até já uns artigos feitos por brasileiros, mas que ninguém acessava. Aí o nosso foco foi, vamos acessibilizar esse conteúdo, sabe? Vamos mostrar passo a passo como criar esses projetos, vamos mostrar quais são as métricas que cada round está querendo,
e vamos servir de referência, né? Então, o que a gente fez foi isso. A gente começou fez um movimento de expansão para mostrar para a gente, para todo mundo aí, estamos na área, foi mais ou menos isso. Funcionou, a gente teve um retorno legal, assim, isso aí foi, eu tô, esse movimento de chamar a atenção durou, acho que 2 meses, 3 meses, e em 3 meses a gente já conseguiu, sabe, criar um coletivo ali, assim, um grupo coeso, se encontrando semanalmente, e começamos com os nossos projetos para diferentes áreas. A gente foi andando, a gente já participou de alguns rounds e hoje a gente está em três áreas principais, eu diria que é a infraestrutura Regen, que é o Regen Coordination, infraestrutura Regen, ciências descentralizadas e mudanças climáticas. Então, esse hoje é o nosso foco. A gente acabou de sair de uma rodada de financiamento do Bitcoin, onde a gente participou de 3 rounds. Nessas 3 áreas específicas, assim, que eu falei para você. Então, a gente tem um recurso que a gente vai receber aí, um recurso bom, assim, é o melhor recurso que a gente recebeu nessas rounds até agora. E já estamos com várias coisas para passar no pão. Já temos o pão, já temos a faca, e agora a gente tem que decidir se a gente vai passar uma pasta de amendoim, uma manteiguinha, ou querer comer só o pãozinho meu. Estamos nessa fase, cara. Bom, é mais ou menos isso. Desculpa se eu demorei um pouco. Pô, tô aqui para me alinhar, para entender como que tá o estágio da Rizomar, sabe? Como que estão as coisas, como que tudo está se desenvolvendo. Vi que tivemos uma notícia ruim, assim, não precisamos entrar nisso, assim, só queria deixar meus sentimentos mesmo, né, minha energia, né, deixar um pouco dessa minha energia para isso, assim, dizer que isso também tá dentro dos meus pensamentos, né, cara. E, pô, receber você aí, queria só dizer isso, estamos de braços abertos aí na Greenpeace. Quarta-feira temos encontro às 5 horas e na sexta às 11. E você tá mais que convidado para chegar junto, mano. Volta para você, Vini. Se quiser falar de alguma coisa mais específica, Vini, pode mandar. Eu posso puxar também. Tá. Eu vou botar aqui no chat, tá, gente? Eu vou botar aqui no chat o SINCAP de retomada do reabamento crítico da Rizomar, que foi no dia 23 de julho, numa terça-feira também. Tá muito bom, tá muito sintético, muito direto ao ponto. Exatamente, vocês conseguindo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas se não tiveram, tá aqui, ó, já vou deixar aqui, retomada do e saber se o Vitor está aí com a gente ainda. Vitor, você está com a gente? Eu acho que você teve que dar uma saidinha ou estou enganado? Vitor? Acho que o Vitor, não sei se está com a gente. Vitor, você está com a gente, querido? Eu percebi que você estava com alguma demandazinha aí. Na hora que você fechou a câmera, eu percebi que estava com alguma demandazinha aí. Bem, enquanto o Vitor desenrola lá. Voltou aí. Tá. Nossa, Você entendi. conseguiu. Você conseguiu escutar o check-in o check-in do Cauê, querido? Ou você Não, teve que é sair? muito pouco, porque eu fui atendido e tive que marcar o dia que eu vou refazer o ITR aqui, perdi um pouco do resumo do Cauê. Eu Entendi que posso repetir, sem problema, cara. foi mal. Bom, o que eu tava falando, cara, bem-vindo de volta aí, da hora que você tá chegando junto e com energia. Eu lembro que você já tava com uma baita de uma energia, assim, falou assim, e aí, galera, quando que volta? Então, muito da hora que a gente tá aqui de novo.
A Greenpeal, ela surgiu mais ou menos desse jeito que o Vini falou, né? Não teve necessariamente uma proposta de alguém que começou a falar, vamos montar a Greenpeal. Foi mais coisa da minha cabeça, assim, eu olhei a oportunidade ali de conectar os projetos do Rerê com a interface de financiamento coletivo do Gitcoin, né? De financiamento colaborativo do Bitcoin. E a ideia começou assim, sem saber direito quais eram os projetos que estavam participando e tal. Daí, quando a gente começou a entrar, a gente percebeu que já tinha alguns projetos brasileiros e que estava tendo essa barreira de entrada, né? Esses projetos, eles, por mais que estivessem acessando esses recursos, poucos estavam focando em acessibilizar esse conhecimento e os recursos para estar participando desses rounds. Então, a gente focou bastante nessa parte de acessibilizar o passo a passo, né? E daí a gente tem participado de uns rounds, a gente está atuando hoje em três principais áreas, que seria de DeSci, mudanças climáticas, mitigação de mudanças climáticas e resiliência climática. Eu acho que isso é o que a gente mais está focado. Então, ação climática, plantio e controle, preservação de áreas e resiliência climática em torno das comunidades, né, e dos ecossistemas. Isso é o que a gente tem focado na parte de soluções climáticas. De DeSci, a gente está com uma ideia de ciência cidadã. Então, eu estou participando de um projeto chamado Green Goods. Eu também faço parte da Dev Guild, a guilda de desenvolvedores da Greenpeal. Eu acabei me tornando um dos leads lá da galera, mesmo sem ser desenvolvedor. Os caras curtiram umas ideias. Aí, pô, rolou esse projeto aí do Green Goods, cara, que é tipo um aplicativo para facilitar dados, subir dados na blockchain, dados de biodiversidade. E, bom, estamos caminhando nessa direção, assim, tentando atuar com mudanças climáticas, infraestrutura regen e ciência descentralizada. Estamos com um tanto de recursos que a gente recebeu do último round. A gente vai receber ainda esse matching fund, mas é o melhor desempenho que a gente teve até agora. A gente conseguiu entrar em 3 rounds, especificamente para cada uma dessas áreas que eu falei. E, bom, a gente está pensando em como que a gente vai alocar esses recursos agora, que vão vir em cripto, vão vir em USDC, quer dizer, o USD Glow, que é uma outra stablecoin, e a gente está pensando em como que a gente vai alocar isso para ter um impacto, de forma estratégica, para ter impacto no mundo real, né? A gente tem muita coisa que a gente quer fazer, mas tem que ter uma cadência, tem que ter uma curva de aprendizado, tem que ter uma curva das experiências que a gente consegue lidar. Então, hoje eu acho que a coisa mais simples que tem é a gente conectar o que já está rolando dentro do Rerê, projetos como a Rizomar e toda a capilaridade da Rizomar, é, a gente está podendo apoiar de alguma forma. Então, para a gente, isso envolveria menos esforço da nossa parte e, ao mesmo tempo, é muito estratégico, sabe? Porque a gente consegue alocar o recurso de forma eficiente e gerar um impacto significativo. Bom, eu falei um pouco mais do que eu tinha falado da outra hora, perdi um pouco do que eu tinha falado, mas acho que estamos alinhados ainda. Se o Vini quiser que eu puxe para alguma coisa, só falar aí, Vini. Não, querido, a gente E se o Vitor já tiver vamos alguma bater daqui a pergunta também, fica à pouquinho, vontade, cara. já vamos bater daqui a pouquinho 1 hora. Eu quero manter isso aqui 1h15, 1h20 no máximo, e tem um material para apresentar para o Vitor, mas fica à vontade, Vitor, para você fazer a sua apreciação do que o Cauê acabou de compartilhar, querido. É muito legal saber. Eu acho que está muito alinhado, sim. Acho que as pautas vão se tornar cada vez mais integradas e alinhadas com as questões, né, de resiliência territorial e coletiva, os planos de ação climática, sejam nas esferas públicas, privadas. Acho que isso vai entrar em pauta cada vez mais, melhor e mais rápido. E uma coisa que a gente percebe é que falta executor, assim, né? Falta gente que saiba fazer e consiga chegar na ponta e oferecer soluções que não sejam meramente técnicas, assim, né? Uma empresa para instalar fossas biodigestoras tem milhões, né? Agora, é, organizações que saibam mobilizar, capacitar, criar sistemas de governança, dialogar com academia, poder público, monitoramento
implementação de sistemas, sabe? Tipo, isso tudo é tipo um gargalo gigantesco que a nossa estratégia, né, que a gente vem apostado é criar ambientes para que você atraia e consiga capacitar, formar esses executores, né? Você juntar pessoas que falam, então tá, então a gente vai focar em fazer isso no território para a gente ter aonde recorrer, núcleos a quem recorrer na hora de direcionar esses investimentos. Então acho que a gente está muito alinhado nesse sentido, é muito bom ouvir, né, a inteligência coletiva se formando, assim, né? Maravilha, querido. Eu vou fazer agora, Vitor. Eu compartilhei no chat, não sei se você está conseguindo ver, né? Aquele sync-up maravilhoso que a gente fez no dia 23 de julho, né? Também numa terça-feira, onde a gente foi direto ao ponto, né? Literalmente, da onde nós paramos, da onde a gente vai retomar e das coisas que a gente precisa fazer. Está totalmente escrito ali dentro, tá? Eu acho que a gente não precisa fazer isso de novo, correto? Então, o que eu queria, eu ia te pedir, se possível, se você conseguisse conferir isso para ficar fresquinho na sua cabeça, tá? Eu botei aí no chat, você está vendo aí o link direitinho no chat, tá? Então, para conferir. A rigor, a gente vai estar retomando a partir ali da dinâmica do O2 em rede, né? Da gema, da clara, né? Membrana e órbita. A gente já fez um exercício no dia 23 de julho, né, de você criticamente dizer quem estava na gema, quem não estava, o que aconteceu com a Clara, por exemplo, de pessoas que chegaram, saíram, pessoas que não estavam, enfim. Foi bem interessante o que você colocou. A gente ficou de fazer a transposição, né, a migração desse mapeamento crítico, desse board, né, geral do RE para um board específico, né, da Rizomar. Eu me propus a fazer isso com você, lembra? Não sei se você está lembrado disso. Pô, Vitor, vamos marcar de fazer isso juntos. A gente pode abrir e fazer essa migração juntos, etc. Mas não precisa ser eu, obviamente, pode ser o Cauê também, pode ser a Derô, quem quiser chegar junto também nessa dinâmica, né? É um trabalho de coworking, né, para a gente fazer isso juntos. A gente acabou marcando isso. E a gente já vê que viabilizou os próximos passos, lembra? Que era já envolver as pessoas que estavam na gema. Se você está lembrado disso, mas é envolver as pessoas que estavam na gema para elas começarem a chegar junto e elas somarem a perspectiva delas, porque até agora esse mapeamento foi tudo baseado na sua perspectiva, correto? Então era isso. É basicamente isso. Tem mais uma coisa ou outra, mas é basicamente isso, tá? E sendo que de lá para cá a gente ganhou em função da inauguração de mais uma interface ecossistêmica, que eu te falei, né, com essa plataforma chamada Arca Hub, que está levando, né, a cultura de internet, né, de Web3, perdão, a cultura cibernética de Web3 nascente, né, para esse ecossistema gigante da Arca Hub. Eu me vi naquela posição de como uma espécie de guardião do kernel do ReRe, né, do código-fonte do ReRe, como protocolo cultural, de montar um material para poder falar a linguagem, para poder conversar com todo mundo, né? E o que eu vou falar aqui para você, na realidade, eu vou te mostrar é só um sobrevoo nesse material. Eu não vou te fazer a apresentação, tá, querido? Porque nós já estamos indo para a reta final aqui, para você ter um cheiro, né, como diz os baianos, da dinâmica, correto? Então eu vou começar compartilhando aqui a tela, né? Quando abrir aí, por favor, vocês me falam. Alright? Tá aqui, pronto. Estou com um certo pigarrozinho. Vou ver aqui, pá. Abriu aí? Abriu. Então, esse material aqui, Vitor, eu chamei de um meteoro para chamar de seu, tá? E a ideia toda é sair do discurso de terceira pessoa, entendeu? Nós estamos, tipo assim, como, do discurso do paradigma organizacional, da organização, da entidade, da instituição, entendeu? E trazer isso para uma primeira pessoa, tipo assim, chamar as pessoas que estão, né, chegando junto para entender que, olha, tem um meteoro aí que é seu, tá? Que meteoro é esse? E aí, nesse sentido, eu levei um tempo para conseguir
renderizar esse trabalho, sintetizar esse trabalho, mas ele ficou tão palatável que ele já está gerando um feedback loop, né, bastante saudável, sabe, querido? Bastante espiralado, eu diria, dado o volume de interesse que tem acontecido, que eu não vou entrar no detalhe agora, de pessoas e de projetos e de tudo que está acontecendo, inclusive uma caravana, tá? Ao longo da vida, uma caravana de Web3 e IA através do Node, e obviamente a gente vai passar por onde a Rizomar está. Depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas esse aqui é o material, tá? Então eu vou só passar aqui, fazer um sobrevoo mesmo, tá, Vitor? Não vou entrar no detalhe. Então, essa apresentação ela foi feita agora durante um evento paralelo desse evento gigante chamado Rio Innovation Week aqui, né? Que é um evento que deu esse ano quase 280 mil pessoas, né? Pra você ter uma noção do tamanho do evento. E ele tinha pelo menos uns 40 eventos paralelos acontecendo e ocupou todo o Pier Mauá, né? Que é gigantesco. Não sei se você conhece ali a área do Rio, mas ocupou todo o Pier Mauá e a gente fez, num dos palcos lá, o palco específico para o Node Hub Web3, nós fizemos essa apresentação aqui. E eu começo a apresentação me apresentando, né? Falando um pouquinho de mim, que eu não vou entrar aqui no detalhe, passando um pouquinho do meu envolvimento com o movimento cypherpunk nos anos 80, 90, a dinâmica de cocriação do Bitcoin, da estação que você conhece, da Taudal, enfim, Sensórica, Utopia, enfim, até chegar ao Rerê, né? WTF 3, etc. Aí depois eu passo aqui, tipo assim, afinal, que vamos explorar juntos, né? Então, eu montei um gradiente degenerativo para regenerativo, né? Em cima do trabalho do Daniel Christian Wall, que eu acho que você conhece quem é, que é um designer regenerativo, né? Que faz trabalhos aí com o Baio Acomolaf, com a Vanessa Andriotti, etc. E depois eu falo dos meteoros, né? Falo dos paradigmas do Henry, depois a gente faz uma vivência chamada de Conferência 404. Né? Mas, enfim, eu vou aqui começar pelo gradiente, né? E esse gradiente é o seguinte: o que você está vendo à sua direita, à sua esquerda aí, à sua direita, perdão, o que você está vendo à sua direita aí, tá, é o gradiente que o Daniel Christian Wall montou ao longo de 10 anos, visitando diversos povos originários em todos os continentes, para fazer um gradiente das economias políticas existentes hoje no planeta, né? Então ele começa pelo convencional, passa pela chamada economia verde, chega na tal da sustentabilidade, da economia sustentável, onde está o ESG, o CSR, etc., passando pelo restaurativo, um reconciliatório, o regerativo, né? Então, o que isso significa dizer? Esses dados que você está vendo aqui no lado, eu peguei da última pesquisa que a Accenture fez em 2023 com as 2.000 maiores empresas do planeta, né? Aonde elas estão nesses paradigmas, né? 60% delas ainda opera de forma convencional, né? Ou seja, continuam poluindo, continuam explorando, continuam consumindo quase 3 planetas, quase 2 planetas para 3,5 planetas, né, por ano, né? O paradigma verde, como você sabe, gerou essa caixa preta chamada mercado de carbono, crédito de carbono, né? Então, de verde tem muito pouco, por isso que não está nem na cor verde aqui, né? Onde você basicamente está falando de redução, né, de pequenos impactos negativos, né? Melhorias relativas, etc. E o tal do carbono neutro, né? Enfim, onde você tem uma compensação e uma redução do mercado, uma compensação relativa e uma compensação, né? Mas é onde está boa parte do grosso dos recursos dessas 2.000, nem das 2.000, né? Das 18% dessas 2.000 organizações, né? Que pretendem colocar até 2030 US$ 100 bilhões, né? Para fazer carbono neutro, né? Desses 100 bilhões, um percentual 18% vai para o net zero, né? Que é a mitigação, né, máxima, né? A redução efetiva, ou seja, não só da cadeia produtiva, não só da empresa em si, mas da sua cadeia produtiva também, né? E é onde se encontra as 17 ODS da ONU, etc., e onde está o famoso ESG e o CSR, né? Bem, daqui para cima é tudo que conversa com economia circular, economia solidária, economia colaborativa, né? E que o Daniel Christian Wall, junto com o pessoal, eles categorizaram como
restaurativo, né? Ou seja, humanos e comunidades fazendo coisas para a natureza, né? Então, você está restaurando um bioma, né? Você está fazendo restauração de bioma, você está mapeando espécies invasivas, como a Green Goods, que o Cauê falou, que está ligado à Green Pill, está realizando, por exemplo. Então, você tem aqui boa parte dos projetos operando, né, numa dinâmica de economia colaborativa, solidária ou circular, mas você está aqui, né? Isso com uma das grandes dinâmicas de economia política, né, restaurativa. Aí você tem o reconciliatório, que são humanos e comunidades como parte integral da natureza. São aqueles projetos, são aqui nem projetos, já são pequenas cidades, pequenas vilas, já são, digamos, dinâmicas, por exemplo, como uma região como o da Mondragón, na Espanha, não sei se você conhece, ouviu falar, que é uma região completamente cooperativada, né? Que não tem um dono de bar lá, um dono de boteco, né? E que tem uma relação muito profunda com a natureza e que trabalha com uma dinâmica solar punk, low tech, né? Etc. Que eles já fazem isso, eles já estão ali com parte integral da natureza, né? Etc. Até você chegar no regenerativo, que são humanos e comunidades fazendo coisas como a natureza. Aí entra na biomimética, né? É a gente realmente fazendo como a natureza faz, ou seja, a gente usando as tecnologias, né, da natureza de 4,5 bilhões de anos, né, etc. Onde você vai encontrar povos indígenas, aborígenes isolados, que ainda fazem isso, que ainda não foram contaminados, né, pelo ethos do tipo de civilização que nos tornamos, como parte integral mesmo da natureza, né? Tipo, onde o canto do pássaro é tão importante quanto a manifestação da nossa espécie, enfim. E é toda uma visão de mundo que se perdeu, né? Que está aí, fez parte do nosso passado remoto, né? Dos nossos ancestrais, mas que está aí colocado. E com isso, a gente tem aqui do lado, eu tive a ousadia de chegar aqui do lado e colocar e fazer um par e passo aqui da esquerda das camadas de internet. Então, você tem na Web 2 essa camada de internet onde nós somos usuário. Mas mais do que usuário, nós somos matéria-prima, né, para formar produto, correto? Porque a cibernética da Web 2 é uma cibernética de captura da macroeconomia da atenção, da por diante, né? E aí você indo um pouquinho mais para cima, você tem a manifestação do mercado cripto, né? De finanças descentralizadas, etc. Acho que o Vitor caiu, né, gente? Deixa eu ver aqui. Não, está aí com a gente. Está aí, Vitor, ainda com a gente? Acho que está assim. Bem, aí você tem aqui o que a gente chama de Web 2.5, porque ainda usa muito os primitivos tecnológicos e culturais da Web 2, né? Ou seja, ainda não criou seus próprios primitivos. Onde está o mercado de cripto, basicamente? E no meio, e entre a Web 3 DeFi, que está ressignificando bens públicos, criando todo tipo de protocolo, né? Começando pelo financiamento quadrático, gerando infraestrutura de certificação, atestação e registro, etc. Você tem o Bitcoin, né? Como o original gangster, né? Ou seja, quem de fato começou a dar vida ao que a gente veio chamar de Web 3, né? Com uma infraestrutura tecnológica para gerar uma moeda, né, que roda independentemente de toda a interferência política humana, vamos botar dessa forma, né? E que tem todo um ecossistema gigantesco aí que é, de fato, em termos de tecnologia de blockchain, é a maior do planeta disparado, né? Onde você tem a Lightning, onde você tem os Ordinals, tem o Rooms e tem, mais recentemente, os ETFs, né? E aí você tem entre o Web 2.5 Degen, né, e a Web 3 DeFi, você tem as mídias sociais descentralizadas, perdão, você tem os games descentralizados, que o Rerê, por exemplo, tem aí um projeto que é daqui no Studios, né, que está gerando o primeiro game gerativo do Brasil, a fazer a ligação, né, do universo de games com o mundo real, né, com plantio de árvores, etc. Você tem plataformas, né, de mídias sociais descentralizadas, SocialFi, você tem a ciência descentralizada, ou ciência de cidadã, que a gente está fazendo esse trabalho dessa forma através da Green Pill aqui no Brasil, tem os NFTs, enfim, vai por diante, né? Isso tudo fazendo uma correlação. Até você chegar à Web3 Regen, que é onde está a grande ambição do Rerê com o protocolo cultural, né? Ou seja, embora a gente converse com todo esse espectro, a grande ambição é a gente criar primitivos cyberculturais, né? Ligados aos 8 paradigmas do Rerê. É a gente matriciar, né?
wealth generators, né? Ou seja, formas de gerar riqueza ligadas à experiência da lógica da abundância, ligado ao paradigma P2P, né? Ligado à localidade, ligado a tudo isso que a gente vem conversando, né? Através da experiência das piscinas comuns, por exemplo. Ou seja, fazer os blueprints Web3 gerativos, enfim. E nesse sentido, o ReRe com o protocolo cultural Web3 gerativo, ele é DLT agnóstico, ou seja, ele trabalha com qualquer tecnologia, não só de blockchain, né? Ele trabalha com tudo. Então, isso aqui gerou uma clareza, rapaz, incrível, acredite você ou não, tá? As pessoas ficaram realmente chocadas com esses dados da Centuries e entendendo que nós estamos capturados por um tipo só de economia política, né, que é a macroeconomia hiperconsumista da atenção, né, para os algoritmos da Web 2, né? Isso aqui foi bem interessante. E a gente começou aí a gente começou, mostrei aqui na sequência, né, os desculpa aqui, os paradigmas do ReRe, né? Acho que está aqui para cima, perdão. Os paradigmas do ReRe. E aí, nesses paradigmas do ReRe, para ficar claro que paradigmas são esses, né? O paradigma de redes, das redes interativas que somos, da cultura do commons, do paradigma P2P, da localidade, que é a integração do hiperlocal com o biorregional planetário, do paradigma da livre aprendizagem, do fazer complexo, que é um paradigma ligado à segunda ordem da cibernética, né? Do complexity doing, da geração profunda, da experiência lógica da abundância. Quer dizer, então, e o que nós daqui começamos a criar, Vitor, é os híbridos, tá? A gente começou a criar os híbridos dos projetos, que a gente vai fazer o híbrido da Rizomar também. Então, nós criamos o híbrido da Keynote Studios para entender em que economia política, né, se encontra o projeto deles, com que camadas de internet está conversando, no caso deles é Web 2, Web 3, eles estão na Web 2 conversando com a Web 3 DeFi, querendo entrar para a Web 3 DeFi, e qual o grau de aderência com relação a esses 8 paradigmas, né, do Commons, do P2P, localidade, etc. E o que tiver mais destacado aqui é onde eles entendem que está havendo uma apropriação cultural por parte dos co-criadores, né, digamos assim, do projeto, né? E aí, nesse sentido, a gente fez também da Greenpeace, fizemos da Agroflorestal, tá vendo aí? Tudo, da Agroflorestal, inclusive, entrou no detalhe, né, do tipo de como está sendo gerado, que aqui no caso é o solo real, né, e o solo digital como bem público, né, o P2P, né, que é o framework orgânico organizacional que eles estão dando vida, né, como empreendimento em rede, inclusive um fruto do próprio mapeamento crítico do ReRe, a localidade, né, a camada de Web3, eles entendem que a localidade, no caso da agroflorestal, acontece através dessa camada Web3 DeFi, né, que gera a integração local, né, e vai por diante, quer dizer, então, e aqui eles se encontram numa dinâmica restaurativa, mas estão olhando para o reconciliatório, estão operando quase completamente no Web3 DeFi, mas ainda tem um pezinho na Web2, né, através de um site, por exemplo. E a Greenpeace Brasil, aí, ó, a Greenpeace Brasil, destacando a dinâmica de redes, destacando o P2P, destacando a localidade, né? Ainda começando a se apropriar da dinâmica de livre aprendizagem, ainda olhando para fazer como não se gerou a piscina, a gente vai começar a gerar a piscina agora, né? No final do segundo ciclo, início do terceiro ciclo da Greenpeace Brasil, isso aqui vai ser uma coisa que vai começar a se fazer presente, né? A própria dinâmica da piscina, da experiência lógica da abundância, geração profunda, enfim. Estão ainda no paradigma do restaurativo, né? Olhando, operando na Web3 DeFi, mas ainda com o pezinho na Web2, enfim. É isso que eu queria mostrar, querido. Então, a gente hoje está com uma dinâmica muito mais, entendeu? Muito mais afiada, com um grau de resolução muito maior, com uma compreensão das complexidades, né, que a gente estava conversando antes, muito mais acurada, né? Eu acho que isso vai fazer com que a nossa dinâmica aqui ela fique ainda mais rica do que ela já vinha sendo, né? Com certeza absoluta. Então, eu paro por aqui, tá? E eu vou partir já para fazer, e faço dessa a minha apreciação, vamos botar assim, e faço dessa o meu semi-checkout, porque eu ainda vou falar umas coisinhas depois que vocês falarem, tá? Eu passo para você, Vitor, fica à vontade. Bom, feliz com as atualizações. Como eu falei antes, né, depois da fala do Cauê, assim, é legal entender que as coisas, elas
tem um potencial de confluência e de interconexão que é muito real e está ficando cada vez mais, acho que mais nítido, mais claro, mais sólido para cada um. E, e acho que isso é o mais importante, assim, né? Entender como que a gente cria mais laços nessa rede. Então, saiu um maior e melhor entendimento do que eu entrei e logo mais animado. Você passa. O seu microfone está se sabotando o tempo todo. Ele te muta o tempo inteiro. Você passa para quem, Vitor? Eu passei para o Cauê. Tá, beleza. Oh, beleza. Valeu, Vitor. Cara, queria contribuir assim para tentar facilitar sua compreensão de como que poderia rolar já assim. Esse projeto que eu comentei do Green Goods, a gente fez um evento esse final de semana que foi, vamos dizer, como eu falei, né? Basicamente o que esse aplicativo está fazendo é facilitando o registro. A gente está lançando MVP ainda, né? Acabamos de criar o Twitter, então não tem tanta informação assim. Mas a gente recebeu um grant da Arbitrum, foi em torno de 20k ARB, no token ARB. Na época o token estava valendo $1, aí caiu, até a gente receber, caiu metade. Então já dá para entender mais ou menos a dinâmica, né? E eles fizeram, e eles, vamos dizer, anteciparam a entrega. Então era um grant que a gente colocou milestones para novembro, para outubro, ia fazer tudo com uma cadência melhor, assim. Daí eles anteciparam e falaram assim, não, a gente teve um erro de comunicação e tal. É, e eles anteciparam tudo para o final de agosto. Basicamente dia 31 de agosto. Daí, bom, a gente conseguiu entregar tudo. Apesar de terem feito isso, a gente conseguiu entregar tudo. A gente simplificou um pouco, mas a ideia conseguiu. A gente se teve bastante a ideia principal, só que a gente fez várias coisas manualmente, que rolariam pelo app e a gente fez manualmente. Mas a ideia do app é cada espaço, né, que a gente está chamando de jardim, ter um polígono. A gente não vai ter uma forma de criar esse polígono, a gente só está trabalhando com a parte dos dados mesmo, então é como se uma aplicação já tivesse um polígono, o que já tem várias, né? A gente pode até usar o Google Maps para isso, e a gente precisa das coordenadas precisa buscar as coordenadas desse polígono. Então, a gente criou toda uma estrutura de atestação, que é uma tecnologia da Ethereum, que facilita as informações ficarem encadeadas e é mais barato, porque você não precisa pagar taxas tão altas. E a gente pode também pagar essas taxas de antemão, assim. Então, para facilitar toda essa parte das transações e tal. E daí, basicamente, cada polígono desse, que a gente chama de jardim, eles têm uma carteira para receber recursos e para poder receber essas atestações, né, que a gente está falando. E daí, dentro dessas atestações, a gente tem dois tipos de atividades que rolam nos jardins, que é observação de árvores. Na verdade, são dois tipos de observação: observação de árvores e de matos com flor. Então, com a observação de árvore, a gente criou todo um flow de tirar fotos, assim, onde a gente está explicando as partes da planta que a gente quer, né, para facilitar o processo de identificação depois. Mas, basicamente, foi isso que a gente fez no evento. A gente chamou uma galera para fazer essas observações e fazer plantio de árvore nativa. Paralelamente a isso, aqui, a gente está retirando invasoras, que é a leucena. A leucena aqui em São Paulo, ela domina as APPs. Então, a gente está trabalhando numa app aqui, estamos retirando as leucenas e plantando nativa no lugar, incorporando a leucena no solo. A gente queria incluir tudo isso, toda essa parte do manejo da leucena, para poder mensurar quanto de carbono está indo para o solo, sabe? Que seria também interessante para uma agrofloresta, por exemplo. Mas acabou ficando muito complicado fazendo isso em um mês, então a gente simplificou só em observações, facilitar observações e plantio de árvore. E registro dos plantios de árvore, dos trabalhos de plantio. Então a gente fez esse evento, eu chamei uma galera aqui da minha cidade e deu 6 pessoas, porque choveu no dia e tal, mas bom, a gente realizou o evento mesmo assim. Limpamos uma área de 30 metros quadrados de leucena
e plantamos muda no lugar. E também fizemos registro de todas as árvores que a gente encontrou, de várias partes das árvores. Fizemos as fotos com a localização ligada, então a gente tem a geolocalização dessas fotos. Aí o que a gente fez depois foi manualmente passar essas informações para a blockchain e pegamos o e-mail de todo mundo, incluímos num grupo de WhatsApp, mintamos um token para todo mundo que participou, e toda a galera que se inscreveu, assim, que ia participar, mas não colou. A gente mintou um community token e todo mundo que colou, a gente recompensou com uma cesta de alimentos, com hortaliças orgânicas, assim, e um pão de fermentação natural. Daí, tipo, esse foi o ciclo que a gente fez com o aplicativo, sabe? Então, o que a gente quer é escalar esse modelo de pessoas participando de mutirões e atividades como essa. Por exemplo, numa comunidade que a galera vai passando de mutirão para o outro e tal, a gente pode ter um incentivo para as pessoas participarem, tá ligado? Que para a gente aqui foi essa cesta de alimentos orgânicos. Mas a gente pegou esse tanto de ARB que a gente recebeu, uma boa parte, e comprou umas cestas da hora, assim, para a galera que chegou. Foi também essa oportunidade, né? Como é início, a gente teve essa flexibilidade de usar um recurso para entregar uma cesta bem massa, com pão e os alimentos orgânicos. Mas eu já tenho uma outra iniciativa aqui de um amigo que ele vai coletar composto na casa da galera, aqui em Rio Claro, de bike. Daí ele leva tudo para a universidade, faz a compostagem lá e no final do mês ele entrega o composto e umas hortaliças para a galera. Então, o que eu falei para ele, cara, ó, já vamos chegar junto e vamos fornecer uma cesta de alimento orgânico para todo mundo que está participando e quiser, vamos dizer, participar desse nosso programa, que é um programa, sabe? A gente vai chegar e vai falar com a galera que já trabalha com ele e chamar, ó, a gente está fazendo isso aqui, a gente precisa do seu e-mail, a gente vai fazer esse processo para registrar melhor todo o impacto e tal, e poder mensurar a sua contribuição de estar participando dessa teia regenerativa, né? Então a ideia já é chegar para essa galera também e incentivar, né, essa atitude com uma cesta de alimentos. A gente também está pensando em trazer produtos da própria galera que participa. Então, abrir a oportunidade da galera que participa, tá colocando os próprios produtos artesanais, às vezes um pão, às vezes tem alguém que faz um queijo, às vezes tem uma galera que faz um sabonete, tá ligado? Caseiro, umas paradas assim, e a gente pode usar esse recurso em cripto para estar fomentando essa economia circular em torno de quem está fazendo essas atividades, né? A gente está chamando isso de campanhas regenerativas. Então, é a campanha de resíduos, todo mundo que está separando o resíduo e destinando corretamente, e todo mundo que está compostando, compostando o próprio resíduo. E aí a outra parte seria de plantio, né? Quem está plantando árvore também e criando sistemas agroflorestais. Então, isso já é um exemplo de como que a gente está fazendo aqui em Rio Claro, né? Tá tudo muito incipiente, mas tá acontecendo desse jeito por enquanto. Para Rizomar, eu já imagino que vocês tenham toda uma estrutura, então isso talvez nem seja tão interessante, mas eu queria sugerir, assim, para você pensar de forma estratégica, sabe? Onde que um recurso a mais ali que pode vir de proativo, sabe? Pode gerar um impacto, às vezes, hiperlocal, sabe? Alguém que está precisando, alguém que você identificou que aqui, por causa desses motivos, eles têm mais dificuldade. Um recurso aqui poderia fazer isso. Eu acho que nesse sentido mesmo, sabe? E como a gente recebe em USD, a gente tem essa proteção da volatilidade. É, Cauê, querido, eu acho que isso tudo fenomenal. Aliás, Vitor, eu não sei o quanto você tem de tempo disponível, né? Mas, por exemplo, é, a Greenpeace Brasil, ela realiza, né, syncaps às quartas-feiras de 5 às 7, né? Via Meet, ou via Zoom, perdão, via o People Screen aqui do Zoom, e às sextas-feiras de 11 a meio-dia e meia, né, no Discord deles, né? É, e no Discord da Greenpeace você pode encontrar o link para cair lá,
né, no própria interface do RERE, na própria interface da Greenpeace Brasil, no ponto de contato do RERE no Telegram. Tem ali, né, o, o convite para você poder cair lá dentro, né? Mas eu Não, acho bom que todo demais, esse gente. A trabalho gente que tem o Oi muita falou, coisa aí para trocar. é, eu acho que todo Muita esse coisa para trabalho ele vai trocar. ser. Enfim, tenho várias perguntas, várias coisas para fazer. Acho que a gente está fazendo um check-out, não é o momento. Mas é isso, eu vejo muita confluência, muita integração, muita coisa que eu acho que a gente pode criar É, uma efetividade desse recurso a nível hiperlocal, assim, né? E, e vou tentar participar. Sextas-feiras para mim fica melhor, quartas-feiras para mim é complicado, principalmente nesse horário. Mas talvez nas sextas-feiras eu consiga chegar junto para a gente ter mais tempo, assim, né, de troca e alinhamento. bacana. Querido, eu não vou falar mais, assim, eu acho o seguinte, a gente está retomando, a gente vai ouvir a Deruíla agora, a Deruíla que vai fechar com a gente a apreciação dela, tá? A gente está retomando esse trabalho, eu só peço para você rever mais ou menos o que a gente combinou lá atrás, 23 de julho, porque vai ser a partir dali e com um grau de resolução maior, eu te mostrei, né, que a gente vai estar tocando aqui para frente o O2 em rede do mapeamento crítico da Rizomar, tá bom? E, obviamente, começando a ter essas interfaces, essas experiências que vão começando pela interface para a Greenpeace Brasil, né? Que tem outras interfaces também. Então, é um pouco por aí. Mas, Veruíla, querida, fica à vontade aí para você fazer sua apreciação e check-out. Grata, vou tentar ser sucinta. Primeiro, eu queria pedir de novo o link aqui do YouTube para eu poder ver rever, né? Essa conversa que vocês já tiveram. Bom, gostei muito, achei muito atraente e aderente tanto ao Agro Brasil, ao RE e a diversas outras iniciativas que temos no ecossistema do RE. Eu estou ainda escondida, mas passei meses estudando o terceiro setor e agora sou presidente de uma organização que pode atuar a nível internacional. Ela tem uma existência de 23 anos da área de proteção ambiental e bem-estar. Bem-estar foi o que eu pedi para colocar, o advogado colocar, a gente atuar com bem-estar. A princípio, a gente não está se expondo, porque a gente está numa transição de nome. A gente vai mudar esse nome que estava aí 23 anos para outro nome mais curto e mais plausível assim com as nossas iniciativas. Eu fui atrás disso porque eu me apaixonei pelo Rerê e todos os projetos que nele emergem, e também atrai, e o Rerê, enfim, não tinha um CNPJ, e achava que o CNPJ poderia ser uma porta de entrada de receber, que a gente possa receber outros recursos que não venham das criptos, né? Que venham de necessidade de Web 2, Web 1, para as pessoas acessarem, enfim. Então, formei uma equipe de 7 pessoas, e essas 7 pessoas, elas não são da Web 3, tá? Não tem, tem pouca noção sobre isso, elas são mais voltadas para a área comercial, empresarial, e, bom, mas aí é isso, eu estou aguardando aqui o aval deles, né, porque para expor todo mundo, e a gente aí agregar com Rerê, Gripe Brasil e Rizomar e por aí vai. É isso. Maravilha. Valeu, Deru. Então, gente, Vitor, estamos combinados, então, a próxima terça, 11 horas, direitinho? A gente pode manter isso? Podemos sim, podemos sim. Até semana que vem, então, pessoal. Excelente dia para você, querido. Fica bem. Um abração. Maravilha. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, Deru. Tchau, Vini. Tchau.